como eu bebia, para mim foi difícil passar por essa situação. Mexeu com minhas emoções, porque eu sair do álcool não foi fácil, mas eu achava que para ela tinha que ser. E eu ficava querendo usar minhas coisas. Tem que beber, que isso, que aquilo. Um sermão, até que um dia Jesus me pegou e falou: lembra de você? Quando você estava bebendo, quando sua filha estava no porta do bar, quando sua filha não tinha expectativa de vida, quando você era isso, quando você era aquilo. O Senhor me fez lembrar que eu era, para mim olhar para minha mãe com misericórdia e compaixão, para atrair ela para a presença do Senhor. E ela tinha 7 meses, hoje ela não bebe mais, ela também fumava, hoje ela não fuma mais. Glória a Deus. E o Senhor, eu sempre tenho um plano na vida dela, porque minha mãe, antes de um tempo, ela fez uma pausa no mundo do alcoolismo, e ela foi missionária. Eu usava muito ela. Eu lembro que eu pequenininha, eu ia para a igreja, dormia atrás da igreja, e Satanás, ele queria de todas as formas arrancar a alma dela antes que isso acontecesse. E eu falava muito com o Senhor. Ela passou por 2 acidentes, que ela quase morreu. Ela ficou de CTI por causa do álcool, que ela sofreu acidente de moto, quebrou o crânio. Ela tem 47 parafusos na cabeça por causa desse processo. E no dia que ela estava lá nesse processo, eu falei: Senhor, antes do o Senhor vai até ela fala, mas liberta primeiro, porque primeiro que eu vou dar o que Deus me ensinar. O Senhor me fez lembrar essa semana. Aleluia. E o Senhor, Ele faz promessa e Ele cumpre. Amém. Não importa a promessa que Ele te prometeu, que seja libertação, que seja cura, porque essa mulher, ela foi curada. Através do diálogo que ela teve com Jesus, ela foi curada. Ela não saiu daquele poço a mesma coisa. E hoje eu fiz uma pergunta ao Senhor e falei: Senhor, qual a diferença entre poço e fonte? E o Senhor falou bem assim: o poço, você precisa de instrumento, você pode colocar água no poço em qualquer lugar. A fonte não. Aquela mulher saiu dali, a palavra diz que ela deixou o plano e foi. Aquilo que era instrumento para ela pegar água, ela abandonou depois que ela teve um encontro com Cristo. Glória a Deus. Depois que ela teve um encontro com Cristo, ela abandonou aquilo que ela achava necessário segurar, porque às vezes a gente seguramos tantas coisas, a gente confiamos tanto em pessoas, achando que aquelas pessoas vão trazer aquilo que a gente quer. E quando eu falei sobre dependência emocional, eu era muito assim. Eu acreditava em amigos, eu botava amigos em primeiro lugar, às vezes acima de mim. E aí o Senhor tirou tudo. O Senhor tirou. Hoje a gente conversa, a gente brinca, se tiver que sentar, a gente senta. Só que naquela época, eu passei por uma solidão, que eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém. Porque automaticamente, quando eu entrei na presença, eu tinha um processo de libertação e eu tinha as provas. Porque Deus, Ele vai nos provando para nos aprovar lá na frente. Sim. Vamos ver se ela vai resistir isso aqui, vamos ver se ela vai resistir. E Ele foi me provando, e quanto mais Ele me provava, mais os amigos fugiam. Hoje os amigos, quando eu conto isso, falam: mas por que você não me falou, Flora? Mas o Senhor não permitiu que eu falasse nada do que eu estava vivendo. Porque eu tinha comigo, na minha mente, que se eu falasse, eles iriam falar bem assim: ué, você não aceitou Jesus? Cadê o seu Deus? Porque o diabo, ele usa pessoas para, muitas das vezes, perguntar: cadê o nosso Deus? E é nos dias mais difíceis que sempre vem enviado. Então eu falava o quê? Eu vou ficar quietinho, vou passar por esse processo e vou ver o calhar. E a solidão foi um processo a qual para mim foi um dos piores. Parar de beber foi ruim, mas a solidão para quem era dependente emocional foi terrível. E eu vejo isso aqui nessa mulher. Ela passava uma solidão social. Ninguém queria estar perto.
É muito fácil eu querer estar perto de Aline hoje. O difícil é quando você está doida para beber e você não pode beber. Vamos deixar pra lá. O difícil é quando você não tem nada dentro de casa para comer e você olhar para um lado, olhar para o outro, cadê os amigos? É muito difícil nesse momento. É muito difícil você receber um diagnóstico e você olhar para o lado e não tem ninguém. É muito difícil. Eu falo porque eu passei por todas essa etapa que eu estou falando, eu passei. Eu cheguei a passar uma necessidade tão extrema que eu não posso deixar de falar isso hoje, eu tenho que honrar muito a minha filha. Muito. Ela era muito pequenininha quando eu me converti e eu fiquei desempregada. E o pai dela, nos abandonou naquele momento. E hoje eu nem convidei ela, tá, irmãos? Ontem a outra nação, ela falou que às vezes o Senhor corre atrás da gente, né? Eu já estou tendo que virar para trás para ela, se organize, porque eu não estou acompanhando. Hoje eu não falei nada. Eu cheguei, fiz janta, e ela simplesmente se arrumou, simplesmente tomou banho. Eu falei, você vai? Na verdade, tomou um banho junto depois de muitos anos. A gente tomou um banho junto e eu falei, você vai? Eu não chamei, eu não abri a boca para falar nada. Fiquei só. E uma vez a gente estava passando por uma necessidade tão extrema. E quando eu conto isso, o pessoal fala assim, gente, como? Meu pai morava em cima e eu morava embaixo. A casa do meu pai lá em Vitória sempre foi em cima da minha, porque aí embaixo foi herança. E aí, eu não tinha nada para comer em casa. Nada. Eu, quando eu vim da Assembleia, eu tinha 2 saias, as 2 saias eram pretas. Aí depois o irmão me abençoou, porque ela tinha cabelo passado. Ela tinha cabelo passado, ela não era, irmão. Eu só trocava a blusa, né, porque como eu tenho tatuagens, eu ficava envergonhada naquele momento de ir para a igreja daquele jeito. Hoje eu fui liberta. Mas eu tinha 2 saias pretas, toda vez que eu ia, as irmãs achavam que era mesmo, mas não era diferente. Eu tinha lista, ela não tinha, mas ela não se sustentou, graças a Deus, para a pessoa. Amém. E aí eu estava passando por muita necessidade, e a Lana, eu, com estratégia, falei, Lana, você não vai hoje na igreja, você fica, vai para casa do seu avô, que ele era apaixonado dela, tem um irmão que era a idade dela, e aí você vai, você janta